Quantos já foram abençoados? Mas tem espaço no teu coração para mais? Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele não busca multidões, o Espírito Santo busca sede e fome. É como um cão farejador. Onde tem sede e fome? Onde tem sede e fome? Porque o Espírito Santo, ele sacia sede e fome. Aleluia! Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Há uma garantia de saciedade para aqueles que cultivam sede e fome de Deus. Então, com sede e fome contínua, não haverá momento no decorrer da nossa vida que estejamos saturados da palavra ou do Espírito de Deus. Porque haverá uma sede e fome contínua. E havendo uma sede e fome contínua, haverá também uma saciedade contínua. Aleluia! Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar sede. Eu só preciso cultivar fome e sede contínua. Fome e sede contínua. E o que vai acontecer? Saciedade contínua. Saciedade contínua. Isso é vida. Isso é a vida. Isso é a vida com Deus, meu irmão. Aleluia! Então cultive sede e fome por Ele. Cultive sede e fome da comunhão com o Espírito Santo. Porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nessa dispensação, o Espírito Santo é protagonista. Aleluia! Isso não quer dizer que Ele está medindo quem é a influência maior na Trindade. Às vezes a gente diz assim, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não está errado em dizer isso, mas às vezes o fato de a gente classificá-lo como a terceira pessoa da Trindade, a gente está classificando o Espírito Santo como o terceiro lugar. E ele não é o terceiro lugar. Eles não estão, Pai, Filho e Espírito Santo, não estão disputando não, gente. Eles são um. Agora, Jesus saiu de cena, quando subiu aos céus e disse, eu estou parafraseando, eu vou sair de cena, porque se eu não sair de cena, o Espírito Santo não entra em cena. Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, Jesus sai de cena, para o Espírito Santo entrar em cena. Essa é a dispensação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra em cena, Jesus aparece. Jesus aparece, porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, ou seja, exibir a glória de Cristo. Quanto mais nos misturamos com o Espírito Santo, entenda essa mistura, mais a glória de Cristo será exibida. Porque o Espírito Santo está sério com a missão que ele veio fazer, exibir a glória de Jesus. E o que é a glória de Jesus? Tudo que ele é, tem e pode em manifestação. Quantos candidatos tem aqui para exibir a glória de Cristo? Para que o Espírito Santo cumpra a sua missão. E ele vai cumprir através de nós. Então, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais Cristo vai ser apresentado. Aleluia! Então nós somos um ministério da palavra e do Espírito da palavra. Nós somos um ministério que não separa a palavra do Espírito Santo. Aleluia! Amém? Não é por ser o ministério Verbo da Vida, é por ser a igreja de Cristo e estar em linha com a palavra. Aleluia, às vezes nós separamos a palavra do Espírito, por isso que nas igrejas às vezes nós classificamos aqueles da palavra e aqueles do Espírito, não é? Não, esse grupo aqui é da palavra, aí esse aqui é do Espírito. Alguém está dividindo, não é? Aí alguns têm comunhão com o Espírito, aí não tem comunhão com a palavra. Aí outros têm comunhão com a palavra e não tem comunhão com o Espírito. Quando na verdade não se separa a palavra do Espírito Santo, nem o Espírito Santo da palavra. Quando você inicia a comunhão com o Espírito Santo te leva à palavra. Quando você inicia pela palavra, a palavra te leva ao Espírito Santo.
para que não haja divisão entre eles. Não. Quem autorizou? E nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Eu confesso a vocês que eu tinha comunhão com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, orando. Aí quando eu terminava, eu dizia, agora é hora de ler a palavra. Era como se eu estivesse dizendo, Espírito Santo, vamos dar um tempinho aqui, na nossa comunhão, e agora eu vou ter comunhão com a palavra. Mas ele me corrigiu. Ele me disse assim, quando você vai ter comunhão com a palavra, tenha consciência que você continua em comunhão comigo. É uma questão de ter na consciência, ou seja, eu estou conversando com o Espírito Santo, exercitando comunhão com Ele, aleluia, porque a oração é uma conversa. Estou buscando os assuntos do Espírito Santo na comunhão, como também eu apresento os meus assuntos. Na comunhão com o Espírito Santo, existem os teus assuntos, agora deixa eu te dizer uma coisa, existem os assuntos dele, lembre-se disso. Às vezes nós nos sentamos na mesa de comunhão com o Espírito Santo e aí a gente apresenta os nossos assuntos e quando a gente encerra de apresentar os nossos assuntos, a gente sai da mesa. Quando o Espírito Santo queria também compartilhar os assuntos dele. Eu entendi. Lá Isaías diz assim, invoca-me e eu te responderei. Ponto e vírgula. Invoca-me e eu te responderei. Ou seja, meus assuntos, seus assuntos. Aleluia! E ele responde. Tem prazer de responder. Aleluia! Agora, ponto e vírgula. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assunto dele. Quem se interessa pelos assuntos do Espírito Santo? Coisas grandes e ocultas que você não sabe. É assunto dele e ele quer apresentar a nós na nossa mesa de comunhão com ele. Comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Então quando você está meditando na palavra, você continua em comunhão com ele. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. É por meio dele. Aleluia. É por meio dele essa dispensação, meu amado. Aleluia. Vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei um outro, né? Ou seja, da mesma espécie que eu, Jesus estava dizendo. O Espírito Santo vai anunciar a você coisas que hão de vir. O Espírito Santo vai ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo vai fazer você conhecer aquilo que por Deus te foi dado gratuitamente. E o que é que Ele vai fazer conhecer? O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, foi revelado, nos é revelado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo prescruta, amém, as profundezas de Deus. Prescrutar significa averiguar minuciosamente. E ele vai trazer para você aquilo que ele averigua minuciosamente das profundezas de Deus. Ele quer que você conheça as profundezas de Deus. Ele está sério com essa missão. E um tempo atrás aí eu disse, Espírito Santo, eu quero que você se alargue em mim. Olha que frase bonita, gente. Eu quero que você se alargue em mim, Espírito Santo, porque eu entendi, é a sua dispensação. É o seu período. Aleluia. E ele me respondeu. Ele disse assim, então abre espaço. Porque às vezes a gente joga algo para ele como se toda a responsabilidade fosse dele, né? Se alarga em mim. O que é que eu estava dizendo para ele? É você, Espírito Santo, que vai agir para se alargar em mim. Mas tem uma parte nossa, tem uma parte tua. Ele disse, então abre espaço. Se você abrir espaço, ele se alarga. Aleluia! Oh, glória! Olha para o livro de Atos e veja as ações do Espírito Santo através da igreja. Eu estava meditando sobre o profeta Ágabo e até a linguagem do profeta Ágabo, quando ele pega aquele cinto que é de Paulo, naquela situação, e diz assim, assim diz o Espírito Santo. Eu digo,
a linguagem de Ágabo, o profeta. Assim diz o Espírito Santo. Veja o Espírito Santo em todo o livro de Atos, porque é o período dele. E não cessou, não. Amém? Ali foi o início. A igreja está aqui na terra com uma missão. E vamos fazer pelo Espírito. Não queira fazer sem o Espírito Santo. Sabe o que a gente pode fazer sem ele? Desista de fazer sem ele. Precisamos estar com as mãos vazias. Lembra o seu início? Eu lembro do meu, mãos vazias. E quando as mãos estão vazias, nós estamos estimulados a buscá-lo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando as coisas começarem a acontecer, quando você começar a ter progresso, continue com as mãos vazias, porque isso vai te manter na dependência dele. Por mais que você conquiste coisas, isso vai ser computado, isso vai ser celebrado, amém? Mas você, na sua consciência, eu continuo de mãos vazias, sem você eu nada posso fazer. Porque a consciência dessas mãos vazias vai fazer com que a gente continue em dependência, dependendo dele. Porque pode acontecer de tantas conquistas, porque de tantas coisas feitas, a gente se enche as nossas mãos dessas coisas, e aí a gente já não busca como buscava quando tinha as mãos vazias, lá no início. Não. Mãos vazias, consciência, sem você eu nada posso fazer. E se eu já fiz alguma coisa boa, foi por causa de você. Aleluia. Oh, glória. Amém? Eu gosto de iniciar falando dele. Amém, gente? Sabe que a gente pode até falar dos dons do Espírito, e precisamos, amém? Que é dele, né, os dons. Ele quem distribui. O Espírito Santo. Distribui a cada um. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, independente da sua função, você é candidato para o Espírito Santo, dele operar os dons através de você. Ah, não é porque eu não tenho um dom, eu não tenho um chamado nos 5 dons. Ele não classificou assim. Ele distribuiu individualmente a cada um, e quando ele fala isso, ele fala a respeito do corpo de Cristo. Então, todos do corpo, amém? Aleluia, estão aptos para operarem nos dons. Nós não dominamos dons, porque os dons se iniciam no Espírito Santo e terminam nele. Não quero iniciar a operação dos dons, porque não é você que inicia, não é Isaías quem inicia é o Espírito Santo, porque é ele quem distribui, então ele inicia e termina. E você só foi pego pelo caminho. Isso já é privilégio demais. Então eu só quero estar no caminho. Se você estiver no caminho, ele inicia os dons e termina os dons através de quem está no caminho. E sabe qual é o caminho? O sobremodo excelente. É o amor. É nesse caminho que o Espírito Santo, eu vou usar essa expressão, te pega. Aleluia. Nele se inicia os dons, nele termina. Agora ele precisa de alguém para isso. Quem são esses? Os que estão no caminho. Os que estão no caminho. Eles são pegos pelo caminho. Eles são pegos no caminho. E aí a sua vida vai manifestar algo fabuloso, que é a operação dos dons do Espírito Santo, para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Aleluia! Somos da palavra e do Espírito. Somos do Espírito e da palavra. Quando Jesus abriu o livro, naquela ocasião, lá na sinagoga, diz que ele achou algo. Ele abriu a palavra
Ele recebeu o livro. Quem tem um livro aqui? Quem sabe que livro é esse? As Escrituras. Nós temos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem as Escrituras, vou te dar o conselho. Abra. Não é só ter o livro. Jesus recebeu o livro e abriu o livro. E achou. Se abrir, vai achar. E o que foi que ele achou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Palavra e Espírito, Espírito e palavra. Uhul! Se começar pelo Espírito, ele te leva à palavra. Se começar pela palavra, ele te leva. A palavra te leva ao Espírito Santo. Nunca, jamais vamos separá-los. Aleluia. E haverá uma mudança drástica na nossa vida e ministério. Amém? Aleluia. Então essa é só a introdução, tá certo? Eu queria falar de progresso. Já foi falado aqui, 1 Timóteo, né, que o progresso. Vamos lá, 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Eita glória! Perdão se eu lhe acordei, perdão, mas foi providencial te acordar agora. Isso é uma ação de Deus na tua vida agora. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa, você pode dominar esse sono. Porque quando terminar isso aqui, eu garanto que você não está com o sono que está agora. Você está pronto para ir para um restaurante, você está pronto para jogar vôlei, beach tênis. Garanto. Porque é assim comigo. Aí como é que você sabe disso? Olhando para mim mesmo, eu sei que é, Bessa. Eu sei como acontece, Bessa. Cadê o sono de ir para casa? Não vai. Estava com sono na hora da palavra. Mas quando acabou a palavra. E aí, benção? Não, eu vou para casa agora. Mas quem está falando isso é quem estava com sono, viu? A noite é uma criança. Então, se dá sono só na palavra, domine isso. Fale com sua carne e diz, não é hora de dormir, não. Você quer dormir logo agora? Quando terminar, você não tem sono. Você se ministra. E domina a situação. Porque é tão importante a palavra. Que se o sono é uma coisa boa, diante da palavra já perdeu. Rapaz, nada pode concorrer com Jesus na nossa vida. Deve ser assim na nossa vida. Concorreu com Jesus, já perdeu. Qualquer coisa, por boa que seja, por fascinante que seja, se aquilo concorre com Jesus, a gente deve ter uma posição. Já perdeu, neném, já perdeu. Com ele não tem concorrência. Se quiser concorrer, já sabe, já perdeu. Aleluia! Então veja, medita nessas coisas e nelas ser diligente. Então a gente não apenas medita, mas a gente pratica o que meditou. E aí você pode ler os versículos anteriores, se você vai entender o que Paulo estava falando aqui para Timóteo. Medita nessas coisas. Que coisas? O que ele se referiu anteriormente. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então Deus tem em vista que o seu avanço e decorre de algo, de meditar nessas coisas e ser diligente. Isso vai provocar algo na sua vida e na minha vida. Progresso, avanço.
Progresso, avanço. Deus tem vista que você progrida, que você avance. Amém? Toda a área da sua vida, você veja uma digital de Deus naquela área. Deus tem em vista que esse progresso seja manifesto. Agora, entenda, quando o progresso de alguém é manifesto, reações diversas vão se manifestar. Amém? Quando alguém está em progresso, quando alguém está, como minha esposa falou, sendo promovido, é um progresso. Várias reações podem acontecer. Pode acontecer aqueles que vão celebrar aquele progresso, mas pode haver uma reação diferente disso. E eu estou falando aqui para a igreja, isso ocorre no mundo. Vamos dizer, o que eu estou falando aqui é vacinando a igreja, porque se não vai ser vacina para alguém, vai ser bezetacil. Porque a bezetacil é para algo que já está contaminado, aí tem que ser um tratamento de choque. Mas estou falando aqui para homens e mulheres de Deus, e eu creio que o que vai ser falado daqui por diante é vacina. E é melhor trabalhar com prevenção. Quantos sabem disso? E Deus faz assim. Então, que reação a gente está tendo quando alguém do nosso meio está progredindo, está avançando, está sendo promovido? Aí vai para lá, vai para 1 Samuel, como minha esposa falou aqui, e esse livro, ele nasceu dessa passagem. Amém. O título desse livro, Do Gelo ao Cristal. Por que esse título? Porque eu tive uma visão de uma bandeja de gelo, sabe aquela bandeja com os quadradinhos lá de gelo? E quando eu olhava para aquela bandeja, eu via rostos congelados. E o Senhor me disse, eu disse, o que é isso? Ele disse, talentos congelados. Por líderes que estão com medo de perder o lugar e a afeição do povo, porque esses talentos estão em ascensão. Porque esses talentos estão se destacando. E alguns líderes deixaram esse medo de perder o lugar que ocupa e a afeição do povo, justamente porque o povo está reconhecendo uma ascensão desse liderado. É forte, Brasil. Aleluia! Mas eu sei que é bom para nós. É bom para você, líder. Liderado. Aqui tem pastor auxiliar, não é? Tem? Você é liderado. Amém. A gente pode ser líder e ao mesmo tempo liderado, gente. Depende de onde a gente está se encontrando. Então a gente precisa aprender a liderar e também a ser liderado. Amém? Eu sou pastor de uma igreja, Verbo da Vida Distrito, mas eu sou liderado em relação ao ministério. Eita! Então nós vamos tratar aqui de 2 medos. E nós vamos extirpar esse medo, ou não deixar que esses 2 medos alcancem a nossa vida, o nosso ministério, a nossa liderança. Isso está no mundo, é do sistema do mundo, mas uma brecha aberta na igreja pode contaminar. Amém? Então veja, olha o que aconteceu. A gente já viu aqui que as mulheres se alegravam cantando alternadamente e diziam, Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10. Meu Deus, um talento em ascensão, um liderado em ascensão, estava sendo proclamado agora pelo povo. Isso pode acontecer na igreja? Quando sabe que pode? Eu como pastor, líder, como pastor presidente, passo por isso. Amém? Às vezes aquele liderado em ascensão, aquele pastor auxiliar em ascensão, né, começa a ter oportunidade e o povo começa a observar a unção sobre ele. O povo começa a ser abençoado. Aleluia! Sabe, e na certa o povo vai falar algo. E vai falar diante daquele líder principal.
É um talento em ascensão. Alguém que estava na equipe e que de repente começou a ser reconhecido por causa da unção, por causa do que está se manifestando através da vida dele. Isso pode acontecer no departamento, isso pode acontecer no mundo corporativo, ocorre muito. Não é? Aquele talento em ascensão. E aí o povo começou a reconhecer e reconheceu mais a Davi do que Saul. Saul era o rei. E agora o rei, ouvindo o povo ter mais afeição pelo liderado do que pelo líder. Meu Jesus Cristo. Ó vida, ó azar. Alguém pode pensar assim, não é? E desenvolver um sentimento que não é um sentimento de Cristo. Isso ocorre no mundo, mas entre nós é diferente. A gente vai se alegrar. A gente vai dizer, puxa vida, eu estou fazendo uma boa liderança, porque tem gente melhor que eu. Tem gente da minha equipe melhor que eu. Eita, obrigado, Senhor. Obrigado, essa liderança está sendo eficaz. E é assim mesmo. Amém. Aqueles a quem eu der a mão, aqueles a quem eu cuidar, eu quero que eles façam melhor que eu. Se assim acontecer, se assim for verificado, glória a Ti, Senhor. Isso é o sinal. Aleluia. Isso é evidência que uma boa liderança está instalada aqui. Uma liderança segundo o Senhor. E ele me falou, esses talentos precisam ser descongelados, porque, na verdade, esses talentos são cristais que precisam brilhar e não estarem congelados. Aleluia! Tem que derreter esse gelo. E o gelo é causado por causa desse medo do líder perder o lugar e a afeição do povo, porque tem um liderado em ascensão agora. Foi o que aconteceu com Saul. E veja, no versículo 8, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Que palavras? Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. O que é isso aqui? Medo de perder a afeição do povo. Lhe desagradaram. 10 milhares deram elas a Davi e a mim, somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Ou seja, medo de perder o lugar, a função. Porque agora um liderado está em ascensão e sendo reconhecido. Está escrito, sabe para quê? Para nos ajudar. Tudo que está escrito é para nos ajudar, viu, bênção? Aleluia! É como exemplo para nós. Aí veja, a partir daí, Saul, Davi, que era alguém que ajudava Saul, porque tocava harpa e o espírito maligno saía dele, agora Davi passou a ser um oponente. Não mais um servo, um ajudador, alguém que estava cooperando no ministério de Saul. Porque diz assim, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Isso é decorrente de quê? Do medo de perder o lugar e a afeição do povo, porque tem uma liderada e ascensão. Deixou esse medo governar. E agora ele já não olhava para aquele liderado. E quando isso acontece, algumas estratégias começam a acontecer para tirar o liderado de cena. Eu vou te dizer uma coisa, isso é cão puro. Isso é inspiração maligna pura. Mas começou com o quê? Com esse medo. A concorrência chegou, apresentou uma nova embalagem, e agora o povo preferiu a nova embalagem. Precisamos barrar isso, porque isso pode bater a porta, mas vai encontrar a porta fechada do nosso coração, por causa da palavra.
Aleluia, por causa que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de olhar para Cristo como o nosso líder, como o nosso modelo, e podemos olhar até para Davi também. Daquele dia adiante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Davi se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Tudo consequência. Davi agora era um inimigo, um liderado em ascensão. Agora veja, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Aí aqui tem um ensino para o liderado. O liderado em ascensão. Aquele liderado, amém? Que o povo está reconhecendo a unção sobre ele. Ele não é o líder, ele é o liderado. Mas a unção, a graça, o favor de Deus operando. E agora já há um reconhecimento do povo. Esse liderado em ascensão precisa também tomar uma posição correta. Veja que Davi foi aclamado em público na noite anterior. No dia seguinte, Davi continuou fazendo o que fazia sempre. Davi agora, porque foi reconhecido pelo povo, não estava exigindo agora uma nova posição. Não, lavar banheiro não é mais para mim. Fazer o que eu faço é muito pouco por aquilo que está se manifestando e o povo reconhecendo. Isso pode entrar no coração de um liderado em ascensão. Então, se está havendo algum reconhecimento na vida daquele liderado em ascensão, esse liderado em ascensão precisa continuar o que estava fazendo e não exigindo agora um novo posto. Coração de Davi voltou a fazer o que fazia. Davi agora não estava lá nos corredores do palácio, esperando o rei passar e dizer, viu aí? Viu aí? Viu aí o povo me reconhecendo, viu que grande feito eu fiz? Insinuando agora uma nova função, insinuando agora mais oportunidades. Não. Amém. Coração de servo. Rapaz, a unção está aumentando, e se está aumentando, e eu estou fazendo o que eu estou fazendo é por causa dele, porque não diz respeito a mim, diz respeito ao propósito divino que eu carrego. Os céus abastecem propósito divino. Então não diz respeito a mim e a você, diz respeito ao propósito divino que você carrega. E quando você carrega um propósito divino e leva com seriedade aquilo, os céus vão abastecer, financiar esse propósito divino que carregamos. Então não tem nada a ver comigo a ponto de agora querer uma nova posição, porque a unção aumentou. Não, 1000 vezes não. Aleluia. Agora veja, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou por 2 vezes. Veja a atitude desse líder, que se deixou levar pelo medo de perder o lugar e a afeição do povo. Ele começa agora a perseguir o liderado, ele começa agora a querer abafar o liderado. E agora uma lança para encravar na parede, né? Isso pode traduzir nos tempos de hoje muitas estratégias desse líder, colocando aquele líder num lugar onde ninguém mais veja, transferindo para um lugar, tirando daquele meio onde o povo está reconhecendo, tentando abafar o liderado. Agora veja, quando Saul investe contra Davi, Davi reage de uma forma espetacular. Era um liderado pressionando, um líder pressionando o liderado, perseguindo. Por causa desse motivo, a Bíblia diz que Davi se desviou. Davi não contra-atacou. E isso importa. Sabe por quê? Porque pelas reações de Davi, o Senhor era com ele, e ele lograva êxito. Quanto mais Saul perseguia, mas Davi lograva êxito, porque o Senhor era com ele. Por que era com ele? Porque ele reagia bem.
Às vezes tem aquele líder que está perseguindo o liderado, aquele liderado começa a se inflamar por dentro, e eu chamo isso no livro de inflamação retida, mas a inflamação que está retida, um dia ela se manifesta, é como uma doença incubada, a doença está lá, ninguém sabe, mas um dia ela se manifesta. Temos que ter o cuidado dessa inflamação retida que ninguém sabe, só a gente por dentro é que calcula, que fomenta. Davi não contra-atacou, Davi se desviou. Há uma diferença, porque eu já vi relatos em livros de liderados, né, que estavam sofrendo uma situação como essa, eles levantaram a bandeira da revolução, o Che Guevara Gospel. Reagiram dessa forma, comigo não é assim. Aí geralmente sai para levantar outro ministério, com o coração desse jeito. Sabe o que é que vai acontecer? Só vai atrair inflamado também. Os inflamados vão chegar junto. Porque eu vou te dizer uma coisa, olha esse provérbio que Jesus citou. Onde está o cadáver? Aí se ajuntam os abutres. Quando alguém sai com o coração inflamado para fazer qualquer outra coisa, vai atrair também inflamados. Já viu que os insubmissos atraem os insubmissos? É bênção. Pode ter certeza que é. Então a gente aprende com Davi, ao invés de contra-atacar, coração limpinho, coração guardado, sabe por que está reagindo de forma correta? A unção aumenta, a graça aumenta, o poder aumenta e o testemunho vem. Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. Isso decorre de uma atitude correta no decorrer daquilo que ele estava sofrendo. E a Bíblia diz no versículo 12, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Aí entenda. Quando alguém entra nesse âmbito que Saul entrou, de ter abraçado esse medo, por causa da posição do povo, ele não temia mais a Deus, ele temia o homem agora. E eu vou te dizer, quando a gente deixa de temer a Deus para temer o homem, a gente não vai andar num caminho reto. Amém? Nos ditames da palavra de Deus. Não. Saul temia agora a Davi. Depois ele começa, está terminando, depois ele começa a colocar estratégias para aniquilar o talento em ascensão. Estratégia. Ele colocou Davi para ser chefe de 1000, para guerrear as guerras. Qual era a intenção? Talvez os filisteus tirem a vida de Davi e não seja a minha mão. Olha a intenção dele. Parece uma promoção, mas na verdade ele estava colocando Davi em perigo de vida, para que de uma certa forma ele fosse aniquilado. E aí ele estaria tranquilo, resgatando, protegendo o seu lugar e a afeição do povo. Ele exige para que ele casasse com Mical, que ele trouxesse 100 prepúcios de filisteu. Por que ele exigiu 100 prepúcios de filisteu? Estratégia. Davi teria que ir para a guerra. E no coração dele havia uma possibilidade dele morrer naquilo. Davi trouxe 200. Uma estratégia maligna, mas porque Davi reagia bem, Deus era com ele.
Não é só estar sofrendo a afronta, é saber como reage, foi dito aqui, como você reage àquilo. Pode acontecer? Pode. Um líder entrou em fraqueza e você agora está sendo abafado no seu talento. Aí sabe a reagir. Davi teve a oportunidade, por 2 vezes, de aniquilar o seu opressor. Nenhuma das 2 vezes Davi aproveitou e teve aquilo como oportunidade. Eu acho interessante que a Bíblia diz que Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Olha como a Bíblia é linda, né? Porque se fosse lá em Campina Grande, lá na Vila Castelo Branco, quando eu passei, a gente ia dizer outra coisa. Mas a Bíblia é clássica, um negócio extraordinário. Entrou para aliviar o ventre. Aí os soldados de Davi disseram: a chance, é a tua chance agora, Davi. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se isso acontecer com você, cuidado com os conselhos daqueles que amam você. Amém? Pode dizer: agora é tua chance, rapaz. Abre um outro ministério. Tu tem povo. Está vendo aí, tu não está tendo oportunidade, esse líder está te perseguindo, é a hora agora de tu dar o troco, sai. Por isso que a gente às vezes vê divisão em igreja. Davi ouviu aquele conselho, cortou a orla da veste, e o coração dele acelerou. Não, eu me levantar contra o ungido do Senhor? Não. Não é assim que reage, não. Meus diletos amigos, companheiros, torcedores do meu ministério, sou muito grato por vocês estarem comigo, torcendo, mas não é assim que age. Davi pegou aquela orla, quando o rei ia saindo da caverna, Davi disse: ó rei, meu senhor. Meu Deus do céu. Um homem que estava perseguindo para matar ele dizendo: ó rei, meu senhor. Mostrou a orla da veste, dizendo: veja que eu não tenho nenhuma intenção maligna com você. Eu poderia matar você. E no nosso tempo, não é matar literalmente, mas sabe o que pode funcionar no lugar de uma espada? A língua. A língua pode ser uma espada que vai matar aquele líder que está agindo dessa forma. Mas o fato dele agir dessa forma que está falado aqui não dá direito a gente a reagir de uma forma diferente que não agrada a Deus. Então os 2 lados precisam ser cuidados. Aleluia! Davi não deixou de ser rei porque agiu assim. O caminho talvez mais rápido seria aniquilar Saul. Mas não. Ele disse assim: rei, quanto a mim e a você, julgue o Senhor. Não sou eu que vou julgar isso. Eu sei o que está acontecendo. Mas quem vai julgar é Ele. Jesus agia da mesma forma. Jesus, quando era maltratado, não fazia ameaças. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. Ande direitinho para não cair. Amém? Aleluia, coisinha pouca. Eu bati aqui bem pouquinho, já ia caindo. Às vezes é coisinha pouca que tem nos derrubado, ou tem atrasado aquilo que Deus tem para nós. Não vamos deixar nada do caminho, não. Você não vai deixar nada do caminho. Nós não vamos dar brecha ao diabo para colocar algo que inflame a nós. Não, nós vamos amar. Aleluia! E Deus vai nos levar nesse caminho aonde Ele estabeleceu que nós chegaríamos. Nós não vamos precisar pegar armas emprestadas do mundo para chegar no lugar onde Deus quer que você chegue e que eu chegue. Aleluia!
Como líder, não vamos entrar no medo de Saul. Como liderado, vamos aprender com Davi. Aleluia! Davi pegou angustiado, Davi pegou as crecas da época, aqueles homens angustiados, endividados, na caverna de Adulão, transformou nos valentes de Davi. Liderança. E quando esses valentes se destacaram, porque muitos se destacaram, está escrito, os valentes de Davi. Tem 3, meu amigo, que se destacou. Um com uma lança só matou, uma lança só parece que matou 800. Um só defendeu o terreno lá, que ele eliminou tanto inimigo que a mão ficou pregada na espada. Pregada, querendo sair para defender um terreno. Para defender um terreno. O nosso terreno é o reino. Aleluia! E aqui estão os valentes. Nós vamos pegar na espada, na palavra. E nós não vamos largar para defender o reino. O nosso terreno. O terreno que é dele. A igreja é o terreno dele. A igreja é o terreno dele. Eu queria só encerrar tratando com você com sardinhas enlatadas sobre vivermos em unidade, como foi falado aqui, como é bom que os irmãos vivem em união. Quantos irmãos tem aqui? Porque em unidade, essas coisas que foram ditas agora não vão encontrar lugar. Disputa não vai encontrar lugar, concorrência não vai encontrar lugar. Nós vamos nos alegrar com os que alegram, chorar com os que choram. Nós vamos sair da frente só para uma pessoa ser promovida, é a tua vez. Então vai na frente, vai. Aleluia, vai na frente. Eu não me importo. Agora eu sou só um pêndulo para você subir mais, pois eu fico como esse pêndulo para você subir. Aleluia. Unidade. Efésios capítulo 4 diz assim: nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um rogo de Paulo. Se esforce, você se esforça. Diligência, cuidado ativo, para preservar. Você não preserva algo que não está estabelecido. Tem algo estabelecido, a unidade do Espírito está estabelecida. Nós estamos em unidade, bênção, isso é fato. Mesmo Espírito, uma só fé, um só Espírito. Unidade, já está estabelecido. O que é que Paulo diz, inspirado pelo Espírito? Se esforce para preservar essa unidade. Como? Simples, no vínculo da paz. E o que é o vínculo da paz? Promover relacionamento harmoniosos entre nós, mesmo que alguém queira brigar com você, um membro do corpo de Cristo quer brigar com você por causa de uma fraqueza, levanta a bandeirinha de paz. Bandeira branca, amor, eu peço paz. Você é esse da bandeira branca. Aquele membro quer brigar com você e você, olha, eu estou me esforçando para preservar a unidade e não vai ser por mim que essa unidade vai ser quebrada, porque ele pediu a mim que eu me esforce. Alguém vai querer guerra porque está em fraqueza. Você pede paz. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que isso é? É fantástico. Isso é fantástico. É algo que parece tão simples, bem escondidinho. Quem não é da época aqui sabe que na época, né, a apresentação do Fantástico, uma mulher ficava dentro da água aí. É fantástico. Coisa simples, que parece que está debaixo da água, de repente, se manifesta. É na unidade que Deus ordena a bênção e a vida, para sempre. As sardinhas, elas estão unidas aqui no mesmo lugar.
Eu tenho uma lata de sardinha que faz anos que eu tenho ela, nunca vi e nunca me acordei com as sardinhas brigando dentro da lata. Nunca. Elas são tão unidas dentro da lata que quando você tira um pedaço de uma, fatalmente arranca o pedaço da outra. Já passou por isso? Eu já. Elas estão tão unidas no mesmo lugar. Ei, nós estamos em Cristo, no mesmo lugar. Sabe o que deve acontecer? Se mexer com você, mexeu comigo. Se está chorando, eu choro. Se alegra, eu me alegro. Porque se tocar em você, toca em mim. Se tocar em mim, toca em você. Unidade. A gente pode ver que essas sardinhas, elas estão banhadas com óleo para conservar. Para conservar. Óleo na Bíblia é unção, meu amado. Aleluia, a unção, sabe, manifesta na unidade, conserva o corpo. O corpo de Cristo. A gente pode ver que as sardinhas aqui não têm rabo, cauda. São razões para a gente permanecer em unidade. Elas não têm rabo. Então o que é que tem que acontecer com a gente? Não tenha rabo preso com ninguém. Falta de perdão, rabo preso. Disputa é rabo preso. Concorrência é rabo preso. Indiferença um com o outro é rabo preso. O que é que tem que fazer? Corta o rabo. E minha esposa falou aqui. Amém? O que é que a gente deve fazer? Se tem aquela pessoa que você sabe que não vai com sua cara. Você, primeira consciência, ela vai com a cara dela e você vai com a sua. Está tudo bem. Mas se ela é indiferente com você, você não vai ser indiferente com ela. Ela vai passar por você com toda indiferença. Você corre atrás e diz: minha amada, bom dia, paz. Tudo isso para preservar a unidade do Espírito, porque é um rogo de Deus para mim e para você. A gente pode ver que essas sardinhas não têm cabeça. Não tem cabeça aqui dentro. A gente precisa ter a consciência que nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Quando é que dá confusão? Quando a gente quer ser a cabeça. Fazer do nosso jeito, impor. Não, você é o corpo. Eu também, a gente recebe ordem da cabeça, que é Cristo. As sardinhas, elas são ricas em ômega 3, que é uma gordura que se encontra em outro lugar e que abastece o nosso corpo humano. Eu não sei bem, é só superficial, mas é uma gordura, né? É bom para as artérias, muita coisa aí. Cardíaco, né? Coração. As sardinhas são ricas. Amém? Mas veja, elas andam em unidade, em cardume. Eu estou vendo um grande cardume aqui. Eu me lembrei, Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Três. Pai, Filho, Espírito Santo. Ei, nós precisamos desse ômega, amém? Que é transmitido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vai evitar ataque cardíaco no corpo de Cristo. É dessa unção. A coluna cervical das sardinhas, que é a espinha, é flexível. A gente mastiga. Tem a ver conosco. A Bíblia diz: se sujeite uns aos outros naquilo que agrada a Deus. Flexível para se sujeitar ao outro naquilo que agrada a Deus. Aleluia. Diz que a principal comida das sardinhas, das baleias, são as sardinhas. Porque quando a baleia abre a boca, as sardinhas vêm em cardume, entram dentro da boca da baleia. A baleia. Alguém pode estar dizendo: que final triste, estava tão bom. Mas aqui tem um ensino. As sardinhas, elas são tão unidas que até para morrer, elas morrem juntas. E a Bíblia diz que nós devemos dar a nossa vida por nosso irmão. Não vamos ser aqueles, sabe, que quando tem um caminho para percorrer, a gente diz assim: vai tu na frente, porque se der alguma coisa errada, eu estou livre. Aí o irmão é a isca. Não. É para andar nesse caminho aqui, é? Então vamos junto.
O que der para você, dá para mim. Aleluia! Aleluia! E de volta. O que der para você, Fabinho, dá para mim. Aleluia! Remédio para que aquilo que a gente ministrou não encontre lugar em nós. Não tem espaço aqui dentro para briga. Não tem. Está fechadinho com a unção entre um e o outro, aquele óleo, né? Amém? Aquele óleo que faz com que a gente não se fira. A gente pode até ter opinião contrária, aquela coisa toda. O ânimo esquentou um pouquinho, mas tem um óleo. Amém? Que eu nem te firo, nem você me fere. Aleluia! Esse sem cabelo não foi por causa das feridas, não, né? Das situações que caiu o cabelo. Eu estou notando que os carecas estão invadindo a terra, viu, gente? Com cabelo ou sem cabelo. Aleluia, do seu jeito. Eu te aceito. Você me aceita. E nós vamos crescer juntos, sendo aperfeiçoados juntos. Aleluia, o teu defeito me estimula a andar em amor. E o meu defeito faz você produzir amor.